Sou, mas quero mudar. Sou, mas quero mudar. Então, naquela primeira mensagem que pregamos, foi sou preconceituoso ou preconceituosa, mas quero mudar. Aí tivemos o drive-thru das crianças semana passada, então não tivemos o culto, mas hoje queremos falar sobre esse tema, né? Sou ansiosa, está no feminino, daqui a pouco eu explico por quê. Não é porque só as mulheres são ansiosas, não. Porque o nosso personagem hoje é um personagem feminino, né? Mas quero mudar, não é? Sou ansiosa, mas quero mudar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10. E assentados mesmo como os irmãos estão, os irmãos que estão em casa também podem abrir suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e vamos ler do versículo 38 até o versículo 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Acesse aí no seu smartphone, abra sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E outra tradução diz: você está ansiosa. Por isso está no feminino ali. Mas apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Que Deus abençoe a sua palavra, lida para o nosso coração. E eu pediria a você que permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque afinal o nosso ensinamento é da palavra de Deus, é da Bíblia Sagrada. Eu tinha muitos assuntos que eu poderia falar, poderia dar minha opinião sobre muita coisa, sobre esse assunto, por exemplo, mas como estamos aqui reunidos para ouvirmos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, vamos ouvir então o que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem para nos ensinar. E a Bíblia, queridos irmãos, amigos, todos que nos acompanham, é um livro maravilhoso, porque ela tem conselhos para todas as situações da nossa vida. A Bíblia tem conselhos para todas as situações da vida. Isso porque a Bíblia, diferentemente do que muitos pensam, não é um livro de pode e não pode. A Bíblia não é um livro de regras apenas. Ela é um livro de princípios. Portanto, um princípio bíblico, ele vale em todas as épocas, em todas as culturas, em qualquer tempo. O princípio bíblico. E a Bíblia é a palavra de Deus. Amém ou não? Amém ou não, irmãos? Não é não? Vou repetir então. A Bíblia é a palavra de Deus, mas em linguagem humana. Em linguagem humana. Ou seja, o próprio Deus inspirou homens e mulheres para escrever esse livro bendito. Então, palavra de Deus em linguagem humana para realmente comunicar a nós, seres humanos, nas nossas dificuldades.
E a ansiedade é exatamente uma situação que nós, seres humanos, vivemos. Eu li uma frase procurando, uma definição para a ansiedade. Temos muitas definições, mas para mim uma que se encaixa bem é essa. Ansiedade é quando faltam muitos minutos para o que quer que seja. Gostei dessa. Ansiedade é quando faltam muitos minutos para o que quer que seja. E o Brasil é campeão em muitas coisas, Infelizmente, também é campeão dos casos de ansiedade no mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 9,3% da população, quase 10%, sofrem de algum chamado transtorno de ansiedade. E as mulheres, 7,7%, são as mais afetadas, contra 3,6%. Talvez porque elas têm que se ocupar mais com mais coisas, na casa, no dia a dia, no cuidado dos filhos, etc. Não sei. Talvez uma pesquisa nesse aspecto seria interessante também. Então, esse é um quadro, Esse é um quadro. E aqui nós temos um caso de ansiedade na Bíblia. O evangelista Lucas, ele conta da visita de Jesus à aldeia de Betânia, onde ele visita então seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Era um pequeno grupo, Uma célula naquele dia. Jesus estava presente. E as histórias bíblicas são assim. Quando Jesus está presente, lembre-se sempre, algo extraordinário sempre acontece. Portanto, se Jesus está presente na sua casa, algo extraordinário sempre acontece. Se Jesus está presente na sua vida, algo extraordinário sempre acontece. Portanto, convidar Jesus para fazer parte do nosso cotidiano, mesmo das nossas lutas, é importantíssimo, porque algo extraordinário sempre vai acontecer. E é isso que acontece aqui também em Betânia, quando Jesus é convidado, então, para essa célula, para esse pequeno grupo multiplicador na casa dos seus amigos. E nós vemos, então, nesse texto também, uma chamada à mudança, uma chamada à transformação. Uma pessoa, nesse caso uma mulher, que tem um encontro com Cristo. Como dissemos, uma primeira coisa que nós podemos dizer sobre a ansiedade, irmãos e irmãs, é que a ansiedade uma característica meramente humana. É do ser humano. Você não vai ver um cachorro ansioso, por exemplo. O que você tem, tio? Ele está ansioso, porque não sabe se amanhã vai ter ração para ele. Ele fica com fome. Um cachorro preocupado se amanhã ele vai poder passear com você. Não, ele é do imediato. A ansiedade, ela tem a ver com a nossa própria existência, com o fato de sabermos que existe um amanhã. E dizem alguns especialistas que a ansiedade está ligada à própria iminência da morte. Ou seja, o fato de nós, seres humanos, sabermos que um dia nós vamos morrer, e pode ser a qualquer momento, então, isso gera em nós, certamente, a ansiedade. A questão é que nós precisamos dividir a questão da ansiedade em dois grandes grupos. Aquela ansiedade que é uma marca da natureza humana, que é própria do ser humano, que tem uma dimensão até mesmo positiva, assim como a dor tem uma dimensão positiva na nossa vida, o sofrimento também nos ensina bastante. A ansiedade também, de certa maneira, é importante que nós tenhamos. Alguém que não tem expectativa nenhuma, alguém que não pensa no amanhã, não se compromete também com o seu futuro, de certa maneira é alguém que não vive a vida. O problema é quando a dose que nós aplicamos ou a importância que nós damos
ao futuro, ao amanhã, ou aquilo que a gente tem que empreender, isso toma a nossa vida no presente de uma maneira que, em detrimento do futuro que nós ainda não vivemos, nós também abrimos mão do presente que nós deveríamos viver. Então, tem uma ansiedade que ela é natural, ela é até boa, é positiva. Nós podemos falar de um outro tipo de ansiedade, que é um estado emocional caracterizado por sentimento de tensão, preocupação exacerbada, pensamento ruim, né? Como se o que nos espera no futuro fosse sempre algo negativo. Sei que a maioria dos que estão aqui não se lembram de um desenho animado, e o pessoal de casa também não, mas eu assisti um desenho animado. O desenho animado, o Everton não vai lembrar, com certeza, que ele já é da época dos desenhos japoneses, etc., né? Mas eu me lembro do desenho animado. Pra você ter uma ideia, eu assisti a Ultraman. Você nem sabe o que é Ultraman. O Ultra Seven, o Sério já deu uma risadinha porque ele lembra. Mandava o raio e coisa e tal. Mas esse desenho é o Lipe e o Leão. Era um leão e uma hiena. Você tem uma ideia, leão e hiena, amigos, são mesmo no desenho animado. Mas a hiena, ela era tão desanimada, que o jargão dela era quando o Lipe, que era muito animado, muito proativo, ele propunha alguma coisa, a hiena logo dizia, ó dia, ó vida, ó azar. Ela não estava animada para nada. Você também lembra, né, minha filha? Aqui a gente vai descobrindo a idade do povo. Ou seja, tem gente que é assim. Nunca nada está bom. Se amanheceu chovendo, é verdade, dá glória a Deus por causa da seca, por causa da queimada. Não, ih, que tempo ruim. Não tem guarda-chuva. Como é que eu vou fazer? Se o sol está quente, ih, que calor. Não dá para fazer, não dá nem para sair na rua, queimando minha pele demais. Se dá um ventinho frio, gostoso, igual deu ontem. Ontem foi um dia tão gostoso, né, ameno e tal, já tem gente que também está sentindo frio demais. Bem, esse é um tipo de vida que muitas vezes, até mesmo, mais no final da vida, às vezes olham para o seu passado, mas não olham para o passado com gratidão. Não é? Quando a pessoa muitas vezes percebe que, como aquele conto, né, das jabuticabas que alguém tinha, não é? E ela percebe que tem menos jabuticaba no seu balde do que o que ela já comeu, que é a vida, não é? Ele percebe que tem menos tempo para viver do que o que já viveu, muitas vezes bate assim aquela, como dizem meus filhos, né, aquela bad, e o sujeito fica meio desacossoado. Não, mas é importante buscar motivo para a vida em cada época da vida. Porque ser humano, de certa maneira, é ter que viver com as frustrações, com a incerteza do futuro. Não é? Então, uma pessoa acometida de pensamentos ansiosos, como ela se sente na vida como se ela estivesse numa tormenta. E aí ela não sossega, muitas vezes seu pensamento não sossega. Tem pensamentos realmente muito acelerados, e isso vai levar um tipo de vida acelerado. Parece que a nossa querida Marta, da história que temos aqui no Evangelho, era alguém assim, desassossegada. A Bíblia diz que quando Jesus chega na casa, ela imediatamente corre para a cozinha, preocupada em oferecer alguma coisa para Jesus, muito preocupada em servir a Jesus do seu modo. Para ela, servir a Jesus era fazer alguma coisa para Ele, algum tipo de sacrifício e etc. A irmã Maria, pelo contrário, não. Ela se alegra tanto com a presença de Jesus na casa, que ela imediatamente se assenta ali aos pés de Jesus, né? O texto sagrado diz assim, os orientais eles se assentam no chão, né? Num tapete ou coisa assim, daí a expressão, como se ela fizesse sala para Jesus. Ela ficasse ali conversando com Jesus, ouvindo as histórias de Jesus. Jesus, por onde você passou, Jesus? Eu passei lá na Cananéia, lá na Samaria, encontrei uma mulher na beirada do poço. É mesmo, Jesus? Como é que foi isso? Aí Jesus contava, pois é, os discípulos foram comprar um McDonald's para mim lá em Jerusalém, enquanto eu esperei aqui, aí veio de lá e coisa e tal, daqui a pouco bebemos uma aguinha,
E ela foi lá e foi. Eu fiquei sabendo, Jesus, que teve também uma tempestade. Pois é, a gente atravessou o rio, teve uma tempestade terrível, eu estava bem dormindo, os discípulos. E ele ia contando aqueles casos. E Maria ali se deleitando com cada uma daquelas histórias, aprendendo. Mas a Marta não. Ansiosa que ela correu para fazer alguma coisa. Ou seja, ela não aproveitava daquela presença maravilhosa de Jesus, porque ela estava tão centrada no seu problema, ela estava tão centrada naquilo que ela achava que era importante, e deixava a parte mais importante de lado. Se Jesus transforma pedra em pão, se Ele multiplica, eu ia caçar, fazer comida para Ele, nada. Falei, Jesus, tem um peixinho aqui, um pãozinho. Usa o seu poder aí que nós vamos bater papo. Entendeu? Não, mas Marta, ela tinha um estilo de vida ansioso, que não sossegava, e também, geralmente, quem é assim, não deixa o outro sossegado também, não. Ele não sossega, né, irmã Hilda? E nem deixa o outro sossegar. Aí, imagino a nossa querida Marta lá dentro, e frita um bife daqui, um prato de lentilha, e não sei mais, o que é que judeu come? Não sei, pão, e um misto quente, alguma coisa, e ela vinha cá e olhava, e Maria está bem lá, dando risada com Jesus, ela voltava para a panela, daqui a pouco ela vai lá, olha de novo, por fim ela não se aguenta, ela vem e fala assim, Senhor, o Senhor não fica incomodado que essa Maria fica aí sentada e me deixa servir sozinha? Olha para você ver, ela fala com a visita, mostra que Jesus era uma pessoa do convívio deles, não era um estranho, né? Tanto que ela tem essa liberdade de falar assim com ele. O Senhor não se preocupa, não te importas que versículo 40, né? Pelo fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, diga-lhe que venha me ajudar. O ansioso assim, ele quer mandar até no outro. Até a atitude do outro incomoda ele profundamente. É como se a alegria dele, a felicidade dele, dependesse do outro. Ele entrega para outra pessoa a sua própria felicidade. Ele diz, eu vou só ser feliz se a Maria vir me ajudar a servir. Eu só vou ser feliz se fulano fizer isso, isso e isso. Eu só vou ser feliz, ou seja, você transfere para o outro a responsabilidade da sua felicidade. Isso é um erro terrível, porque a vida que nós temos para viver é essa que está diante de nós. E nós não podemos transferir isso para o outro. A responsabilidade pela nossa felicidade, pela nossa plenitude, não pode estar no outro. Em absoluto. Em absoluto. Não é? Essas músicas românticas, elas são muito engraçadas. Eu acho bastante graça em música romântica, como algo de possessivo nas músicas românticas, como algo de, eu não sei viver sem você. Então morre logo. Como assim? É o outro que vai definir o meu viver? Pense em mim, chore por mim, liga para mim. Você quer controlar o pensamento do outro, pensa em mim. Não pensa no outro, não. Enfim, esse tipo de vida é uma vida que realmente não é a que Jesus quer que nós tenhamos. Não é. Então, esse é um tipo de vida que às vezes a pessoa ela vai vivendo e achando que essa é a única maneira. E não aproveita da presença, do poder e do propósito de Jesus ali, do lado. Não consegue olhar para Jesus, não consegue ver as coisas maravilhosas que estão à sua volta, não consegue ver beleza. A pessoa ela vai se fechando de uma maneira que vai ficando, tudo parece preto e branco, e ela não consegue ver alegria, porque ela focou. Para ela, o importante é só aquilo, ou talvez é só aquela outra pessoa. Mas Jesus está presente. E quando Jesus está presente na nossa vida, na nossa família, Ele pode fazer algo extraordinário, e Ele quer fazer algo extraordinário, que é da vontade dEle, e Ele sempre faz. Agora, há um outro tipo de ansiedade, que é o que a gente pode chamar de um transtorno mental, ou seja, muitas vezes se evolui
para uma situação em que realmente o sujeito sozinho, a pessoa sozinha, não consegue sair daquilo. Chega-se num estado onde a situação é tão intensa que nos impede de nos proteger e de lutar de forma eficaz. E cada vez mais, talvez até agora mais com essa questão da pandemia, é possível que essa situação na vida das pessoas, elas tragam alguma situação de ansiedade generalizada, pânico e etc. Né? Fobias, ansiedade social. Aí, nesse caso, lembre-se que é sempre Deus que vai estar à frente do processo. Sempre Deus. O Senhor é aquele quem nos conhece como ninguém, porque Ele nos fez. Nós temos necessidades materiais, né? Necessidades físicas, biológicas, necessidades do nosso corpo, mas temos também necessidades emocionais. E é possível que cheguemos a uma situação que nossas emoções, elas interfiram de alguma maneira no nosso biológico. O nosso cérebro é algo maravilhoso, né? As neurociências, né, estão aí, cada dia descobrindo coisas novas sobre o cérebro, né? O seu funcionamento, né? A química do cérebro, né? Então, há algo que é da ordem, que vai para além da força da vontade, e eu diria que vai para além até mesmo da nossa fé. Não que a fé não seja importante, ela é importante, ela é basilar. Mas, muitas vezes, assim como nós temos deficiência de cálcio no corpo, deficiência de certas vitaminas, etc., no corpo, costumamos também ter deficiências de certos equipamentos, digamos assim, biológicos no cérebro, que nos levam realmente a precisarmos, às vezes, até mesmo de um medicamento, para que as chamadas sinapses, né, dos neurônios, elas aconteçam de maneira mais efetiva. E graças a Deus que a medicina, a ciência, ela tem evoluído a esse ponto de poder nos ajudar nessa situação para podermos viver bem. Então, há um tipo de ansiedade que muitas vezes é necessário, além da fé em Deus, Deus sempre participa de todo o processo, mas que pode envolver também terapeutas, psicólogos e até médicos, como, por exemplo, os psiquiatras. Irmãos, toda cura é divina, até mesmo aquelas que acontecem através da ciência. E graças a Deus por isso. Não é? Graças a Deus por isso. Então, tem um tipo de ansiedade que nós podemos nos livrar dela, que nós podemos realmente, colocando a nossa fé em Deus, mudarmos de vida. Por isso que Jesus chama a atenção de Marta. E eu imagino que é esse tipo de ansiedade do dia a dia que ela vivia. Muda de vida. Muda de vida. E Jesus diz assim: você está ansiosa e se preocupa com muitas coisas. Isso a gente pode vencer. Tem coisa que você não vai resolver. Tem coisa que não está na sua alçada, por mais que você se preocupe. Meu filho está lá em Portugal, os irmãos sabem disso, né? Todo dia eu falo com ele. Hoje não falei ainda. Ontem eu falei um tempão com ele. Achei muito interessante que eu liguei para ele ontem, o João Paulo, e ele falou: pai, não posso falar agora. Mandou um zap, né? Estou na igreja. Falou: oh, que beleza, está na igreja, que benção. Daqui a pouco ele me ligou. Chegou uma camisa de um time de futebol que ele gosta muito, e eu gosto, lá em casa, chegou para ele, mas eu já confisquei, porque ele está longe, né? Então é minha agora, a camisa. Mas enfim, então a gente vai acompanhando, mas eu não consigo fazer muito por ele de longe. Se ele sentir frio lá, se ele sei lá o que aconteceu, dizer que está esfriando lá muito agora e tal, eu não posso, tem coisas que eu não posso fazer. Então, aquilo que você não pode fazer, relaxa, coloca na mão de Deus. Aquilo que você pode fazer, você faz. Então, estar preocupado com muita coisa pode te levar a
a um aprofundamento de uma doença. Não é? Você não pode ser muito relaxado, tem gente também que não preocupa com nada, né? O mundo pode acabar, pode chover granizo, ele está nem aí. Mas tem gente também que se preocupa demais. Isso não é bom. É disso que nós estamos falando aqui. É claro que, e Jesus diz para ela assim, você está inquieto com muitas coisas, mas uma só é necessária. E ele diz, e Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. Em outra tradução diz assim, a melhor parte. E essa não será tirada. Ora, se tem uma parte que é boa e outra que não é boa, qual que a gente vai escolher? Qual que você quer escolher? A boa. A boa. Quem quer a parte pior? A boa. Mas a questão é, será que nós, no nosso viver diário, na nossa vida, nós temos escolhido a boa parte? Faz aí um rápido check-up aí nas suas escolhas, todas elas. Uma pessoa com a mente ansiosa, ela não vai fazer boas escolhas. Ela não vai fazer. Marta e Maria, logo depois desse evento, lá no Evangelho de João, a gente lê essa história, no capítulo 11, elas passaram por uma tragédia familiar. Porque Lázaro, o irmão, morreu. Essa era uma família de irmãos. Né? Hoje em dia tem gente que fala assim, uma família que não é composta de pai, mãe, filho, é uma família disfuncional. Não, pode ter uma família que seja pai, mãe e filho e seja disfuncional. E pode ter uma família que não tenha essa configuração e seja profundamente funcional. Como hoje muitas famílias se configuram de netos e avós, por exemplo. Né? Hoje nós temos várias maneiras de famílias. E essa é uma família que não segue, digamos, um padrão, é uma família de irmãos, mas que parece era bem funcional. Como toda família tem esses problemas aí que eles têm lá, né? Mas elas passaram por uma tragédia familiar, porque o Lázaro morreu. Os irmãos conhecem a história. É o mesmo Lázaro, é o irmão delas. Isso aconteceu depois. Agora eu pergunto, será qual das duas estariam mais preparadas para passar por uma tragédia familiar? Marta ou Maria? Depois é só você ler o capítulo 11 de João, do Evangelho de João, que você vai ver qual das duas estava mais preparada. Qual das duas estava mais em paz. Qual das duas estava mais confiante. Qual das duas questionou mais a Jesus e qual não questionou. Depois você olha lá. Mas eu acho que você já deve saber. Marta aparece lá mais ansiosa, né? Quando Jesus fala assim, fica tranquila, ele vai ressuscitar, né? É a Marta que diz assim, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia, mas eu estou falando é para agora. Eu estou querendo a ressurreição, é para agora. Maria não, ela fica mais de boa. Ela fica mais de boa. Né? Então, as tragédias acontecem até na família, nas melhores famílias. Tragédias de toda a ordem. Mas quando nós estamos mais confiantes em Deus, quando a nossa fé está mais firme, e nós estamos com a nossa vida tanto mais organizada, do ponto de vista emocional, certamente nós passamos melhor pelas dificuldades, pelas vicissitudes que a família enfrenta, seja na relação pais e filhos, seja na relação filhos-pais, esposo-esposa e vice-versa, enfim. Nós estamos mais preparados, porque as situações adversas, elas acontecem. E na família, então, acontece, parece até com maior intensidade. Mas se estivermos com o nosso coração confiado no Senhor, nós saímos melhor. Por quê? A ansiedade nos rouba a capacidade de escolhermos a melhor parte. Né? Ela nos faz perder a melhor parte das coisas. Né? A melhor parte era sentar aos pés de Jesus. A melhor parte era ter tranquilidade para meditar na palavra de Deus, para ouvir Jesus. A melhor parte é você ter tranquilidade para dizer assim, Senhor Jesus, como é que foi hoje o seu dia? Às vezes a gente quer saber como é que aconteceu conosco, mas e com Jesus? Né? A melhor parte
é estar realmente colocando a importância naquilo que de fato é o mais importante. E o mais importante, a coisa principal, é saber que nós temos um Deus que se revelou na pessoa de Jesus e que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, que se preocupa conosco e está do nosso lado. E quando nós convidamos Ele para estar na nossa casa, quando convidamos Ele para estar na nossa situação, no nosso cotidiano, Ele transforma completamente a nossa vida. Ele nos dá tranquilidade. Ele faz até mesmo um milagre de ressuscitar aquilo que estava morto, como no caso dessa família, que quando Lázaro morre, Jesus vai ali e ressuscita. E ressuscita. Jesus é aquele que, estando presente na nossa vida, na nossa família, Ele ressuscita, Ele traz à vida até aquele que parece que já está morto. Mas nós precisamos confiar nele, em nome de Jesus. Portanto, o mais importante ali era Jesus. Jesus estava ali. Talvez Marta tivesse a preocupação de impressionar Jesus. Jesus não precisa ser impressionado, Ele nos conhece. E o desejo dele é que estejamos o mais tranquilo possível na presença dele, porque para Ele nós temos valor. Lembra do Sermão do Monte, lá em Mateus 6? Jesus, no versículo 26 de Mateus 6, diz assim: olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Você já viu um passarinho passar fome na natureza? Nunca vi. Mas eles não colhem, eles não plantam, eles não armazenam. Mas o Senhor os sustenta. E Jesus, lá em Mateus 6, 26, faz uma pergunta, que é essa: vocês não valem muito mais do que passarinhos? Nós valemos muito mais para o Senhor do que passarinhos. Nós podemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Então, para terminar, 3 coisas básicas que nós precisamos fazer cada dia para vencermos a ansiedade. Primeiro, reconhecer a ansiedade. Ela é própria, ela é humana, não é? Quando nós reconhecemos, Salmo 38:10, o salmista diz assim: o meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Ele reconhece. Em outro texto ele diz assim: a minha cama ela virou num mar de lágrimas, não é? Faltam lágrimas nos meus olhos. Ou seja, é aceitar o sofrimento, é aceitar que nós passamos, nós não temos como viver só uma vida só de alegria, só não, tem os altos e baixos da vida, e nós precisamos aprender a passar pelo vale, porque eles acontecem na nossa vida. Jesus mesmo, ele ficou numa tristeza tão grande antes de ir para a cruz, que ele disse para o Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, aceitar que nós passamos por momentos assim, não é? Mas também devemos desejar um novo estilo de vida. Aceitar não quer dizer, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, nunca vou mudar, sou sempre assim, né? Não. Deus sempre quer de nós um novo estilo de vida. Cada dia nós precisamos estarmos prontos a mudar. Quer dizer, não, eu sou assim, mas eu quero mudar. E também, seguindo o conselho de 1 Pedro 5,7, né? Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, lance toda a ansiedade para Jesus, porque Ele é perfeitamente capaz. Ele é que nos abençoa. Ele, de fato, é que nos dá a condição de vivermos uma vida que agrade a Ele. Eu queria convidar você a se colocar em pé agora. Você em casa também, pode se colocar em pé aí onde você está, no seu sofá aí, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Talvez algum tipo de ansiedade tenha afetado o seu coração, a sua alma, tenha atrapalhado a sua vida, né? Talvez algum de nós aqui também
estejamos vivenciando um tempo assim. Se é uma ansiedade normal, ela é até necessária. Você tem uma prova para fazer essa semana, uma entrevista de emprego, é normal você estar ansioso com essa coisa importante. Normalíssimo, normalíssimo. Mas ainda assim, coloca no seu coração o desejo de realmente dizer: Senhor, que eu tenho essa ansiedade, mas que isso não evolua para um quadro pior. Se existe uma causa, não é, real, objetiva, amém, glorifica ao Senhor, confie, coloque na mão dele. É uma prova, vai passar, não vai passar, não tem problema. Um exame que você tem que receber o resultado, está preocupado com isso, coloca na mão do Senhor. É normal ficar ansioso por esse tipo de coisa, é normal, não tem problema nenhum nisso. Mas talvez você perceba que as lutas da vida, as situações da vida já te levaram a ter um estilo de vida ansioso, um pensamento negativo, um estilo de vida realmente que parece que sempre prevê o mal. Olha, assente aos pés de Jesus, confie nele. Faça como diz o Salmo 37, versículo 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nosso caminho precisa estar na mão dele, as decisões na mão dele, em nome de Jesus. E se você percebe que você não dá mais conta disso, talvez você precise de uma ajuda um pouco mais especializada, não é? A igreja está pronta para te ajudar, podemos agendar um momento, conversar com você, encaminhar você para pessoas que nós conhecemos que podem também ajudar a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado pelo teu cuidado. De fato, Deus, nós somos humanos, e ser humano é ser frágil por natureza. O Senhor nos fez assim, do pó da terra, do barro, e barro, Deus, é frágil mesmo. Mas sabemos, ó Deus, que a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, ela se aperfeiçoa na força do Senhor, quando estamos na tua vontade. Dá-nos, ó Deus, essa tranquilidade, de mesmo nos momentos de dificuldade, tempestade, podemos nos achegar ao Senhor, podemos convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida, dizer acima de tudo: Senhor, no nome de Jesus, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por essa situação, mas eu sei que ela é passageira, porque o Senhor está presente nesse barco, porque o Senhor está presente na minha vida, porque o Senhor está presente na minha casa. Ó Senhor Jesus, traga conforto, traga a paz, aquela paz que excede todo o entendimento, para cada coração nesta manhã, tanto daqueles que estão aqui nesse local de culto, quanto também todos aqueles que estão nos assistindo por intermédio da internet. Que a tua mão, que a tua bênção visite cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém.